paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma semana na presença do Senhor. Iremos estudar a lição de número 2. A porta da fé se abre entre os gentios. Antes de fazer essa dinâmica, eu quero ler com você o texto áureo desta lição. Porque o Senhor assim nulo mandou e te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Atos capítulo 13 e o versículo 47. A verdade prática diz assim: o propósito de Deus é que o evangelho alcance todas as nações, revelando seu eterno desejo de salvar a todos. Meus irmãos, essa semana eu preparei, com a misericórdia de Deus, uma dinâmica bem legal para os irmãos, para vocês aplicar na sua classe. Porque a sua aula não pode ser aquela aula parada. Você tem que fazer uma dinâmica para poder os seus alunos não ficarem ali parados. Quando você faz uma dinâmica, eles já aprendem mais. Tem alunos que têm um pouquinho mais de dificuldade, e às vezes ele precisa de algo assim mais interativo, mais dinâmico para aprender, porque às vezes só lendo, eles não vão entender nada. Essa lição, a Igreja dos Gentios, realmente, viu? Você tem que estudar muito. Meus irmãos, prestem bem atenção nessa dinâmica. Você vai selecionar uma dupla para participar dessa dinâmica. Nós sabemos que para pregar o evangelho, para fazer o ID do Senhor, tem que estar preparado, assim como Paulo e Barnabé estavam. E é dentro desse assunto que você vai fazer essa dinâmica para os seus alunos. Você vai entregar uma folha de papel para cada aluno e também uma caneta ou um lápis. Você vai chamar a dupla à frente. Você vai preparar 2 cartazes, um desenho fácil e outro desenho difícil. Você vai chamar o aluno, ele vai chegar com esse cartaz que o desenho é fácil. Veja o desenho como é fácil. Ele não pode virar o desenho para os alunos. O irmão coloque numa pasta, alguma coisa que o aluno não veja o desenho. E ele vai passar o conteúdo para os outros alunos. Eu não sei quanto tempo vai precisar a sua sala, a sua classe para desenhar. Depois que todos desenharem, você vai pedir para todos virarem o desenho que fez. O irmão ou a irmã vai levantar o cartaz para comparar se os outros desenhos ficaram iguais ao que ele passou para os irmãos. Você vai perguntar para os alunos se foi difícil fazer esse desenho. Eles vão dizer que não, que foi fácil. Você vai perguntar ao irmão que participou ou à irmã que participou. Foi difícil passar esse desenho para as pessoas? Ele vai dizer que não. Com certeza ele vai dizer que não. Você vai perguntar por quê. Ele vai dizer que ele já conhecia o conteúdo desse cartaz. Logo em seguida, você vai chamar a outra pessoa. Não é uma dupla? Você já fez um trabalho com um, agora você vai fazer o trabalho com o outro. Só que o outro, você vai dar um cartaz difícil. Quando ele for passar a mensagem, ele não vai conhecer o desenho, o irmão ou a irmã não vai conseguir passar o conteúdo que tem no cartaz. Ele não vai saber se é uma bola, se é uma cabeça, se é... ele não vai saber. Você não precisa se limitar só a esse desenho. Você pode colocar outro desenho. Lembrando que ele não pode mostrar para as pessoas, não pode. Ele vai ter que dizer o que tem no cartaz. E as pessoas têm que desenhar parecido com o cartaz que ele tem. Você vai perguntar para os seus alunos: vocês conseguiram fazer o desenho parecido? Eles vão dizer que não. Você vai perguntar se o irmão que participou conseguiu passar a mensagem perfeitamente para as outras pessoas. Ele vai dizer que não. Você vai perguntar por quê? E ele vai dizer porque ele não sabia o que tinha no cartaz. Isso você vai deixar de reflexão para os seus alunos. Você vai dizer como podemos pregar o evangelho sem saber o que estamos falando,
sem saber o que estamos levando, sem saber o que estamos passando para as pessoas. Ninguém pode pregar o evangelho sem ter um preparo da palavra de Deus, uma vida de oração. Para finalizar essa dinâmica, você vai deixar um versículo para meditação dos seus alunos, que diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Romanos capítulo 10, versículos 14 e 15. E você pode completar. E como serão enviados se não estão preparados? Deixe essa reflexão para os seus alunos e diga a eles que a preparação é muito importante para pregar o evangelho. Com certeza que a sua classe vai amar essa dinâmica. Eu quero pedir para você mais uma vez que se inscreva nesse canal, que curta, comente, compartilhe, rumo aos 1000 inscritos.